Ai, bom falando. Pra ele abastecer. A roupinha. Ai, Jesus. O rabito aí comendo, ela viu? Ela pegando um cafezinho. O bom é isso, né? O bom é que daí quem desce só é ele. Não é? Só ele que desce. Eu tava com tanta vergonha que eu vim mexendo no açúcar e eu não coloquei o açúcar aqui dentro. Ele tem que entregar o